Quero compartilhar com vocês a mensagem dessa noite que eu chamo de Histórias de Sucesso. E fazendo a conexão com o que o André falou no seu testemunho, quando nós somos pais, nós passamos por uma transformação grande. Quando eu falo pais, eu falo de pai e mãe. E nós cuidamos dos nossos filhos, nós nos preocupamos com eles, nós desejamos que eles cresçam, que eles se desenvolvam, que eles sempre sejam bem-sucedidos naquilo que eles fazem, porque nós os amamos. Eu posso testemunhar por 3 vezes, por ter 3 filhos, e quando os filhos nascem, ou inclusive antes, algo sobrenatural acontece. Porque de repente você tem uma criança, um bebê no seu colo, você não sabe explicar da onde, mas você simplesmente ama aquele bebê. Você simplesmente se apaixona por aquela criança, por aquela criatura divina. Você passa a amar, a cuidar, a nutrir, a ensinar. E essa criança, ela passa a ser como você, ela passa a aprender muitas coisas a teu respeito. E você é abençoado através dessa relação. Nós cuidamos dos nossos filhos porque nós os amamos. E nós temos filhos, às vezes mais obedientes, menos obedientes, e o nosso amor por eles não muda. Eles fracassam, eles pisam na bola, e nós continuamos amando a cada um deles individualmente, porque nós os amamos. E da mesma forma, nós podemos entender que Deus, Ele olha para nós como um pai, para cada um de nós, como um filho, como uma filha, e Ele simplesmente ama, porque Ele é amor. Ele não consegue agir de outra maneira com a humanidade, porque Ele é amor e Ele ama. É claro que Deus também é um Deus justo, mas nós vamos ver daqui a pouco que Deus Ele fez justiça por nós, através de Cristo. Eu quero ler um texto e falar de algumas histórias de sucesso. Eu quero compartilhar, na verdade, um testemunho em nome da IEMAV, onde muitas histórias de sucesso existem, muitas histórias de sucesso aconteceram aqui. E o texto é de Tito, capítulo 3, versículos 3 a 8, ele diz assim: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Eu vou pedir a luz que acendam a luz da congregação. Esse texto, ele nos mostra alguns aspectos muito importantes, muito especiais. Esse texto, ele fala sobre histórias de sucesso. Esse texto, ele é a base para muitas histórias de sucesso. Eu não sei como você considera a sua história. Se você se considera uma pessoa bem-sucedida, se você se considera um sucesso, se você se considera resolvido com a sua vida, você entendeu o que você existe, para que você está aqui. Mas nós sabemos que muitos sofrem com isso, muitos sofrem com a sua identidade, muitos sofrem com aquilo que eles experimentaram na sua vida, na sua história. Esse texto, ele começa dizendo quem éramos. Quem éramos. E Paulo, quando ele escreve essa carta a Tito, ele usa algumas expressões e ele diz assim, Paulo se une a eles dizendo: houve tempo em que nós éramos também insensatos e desobedientes. É
a palavra insensato significa sem entendimento. E Paulo está dizendo, houve um tempo em que nós também não tínhamos entendimento. E essa falta de entendimento, ela nos levou a sermos desobedientes. E nós éramos desobedientes a Deus porque não tínhamos o entendimento. Não conhecíamos a verdade, não conhecíamos o caminho e por isso éramos desobedientes. E ele diz, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis, odiando uns aos outros. Essa é uma realidade de quem não conhece a Deus. Essa é uma realidade de quem ainda não teve uma experiência com o amor do Pai. E quando nós não experimentamos o amor do Pai, a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas palavras, muitas vezes refletem o que Paulo deixa aqui nesse texto. Nós éramos maldosos, invejáveis, um coração cheio de ira, de ódio. Isso continua se manifestando na vida de pessoas que nunca experimentaram, que não conhecem a Deus. Porque o amor de Deus, quando nós experimentamos o amor incondicional de um Pai, esse amor ele transforma, esse amor ele muda a nossa vida. Então posso contar a história de muitos aqui, em nome de muitos aqui na igreja local, quem nós éramos. Nós éramos invejosos, nós éramos insensatos, nós éramos desobedientes. Eu não estou dizendo que nós já somos perfeitos, que nós não temos mais dificuldades, mas houve um entendimento, houve uma compreensão da qual nós estamos falando nessa noite. E Paulo começa dizendo quem éramos. Depois disso, Paulo ele diz quem é Deus, ele nos explica quem é Deus. No versículo 4 diz assim: mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador. Primeiro Paulo está dizendo quem nós éramos, agora ele está dizendo quem é Deus. Deus na sua natureza, Deus na sua essência, Ele é bondade, Ele é bondoso e Ele é amor. E quando Deus intervém, quando Deus age, quando Deus se preocupa, é baseado, é movido pela bondade dEle. Ele é movido pelo amor dEle. E às vezes nós não entendemos o que acontece em nossas vidas. Talvez você olhe o ano de 2019, foi um ano complicado, difícil, houve perdas, houve dores, muito sofrimento. E talvez você chegue até a dizer: Deus não é real, Deus não existe, senão isso não teria acontecido comigo. Nós temos uma série de justificativas porque nós imaginamos como Deus é. Nós criamos uma imagem de Deus no nosso coração, na nossa mente. E Deus não age como nós gostaríamos que Ele agisse, então Ele não se importa comigo. Mas isso não é verdade. Paulo ele expressa de uma forma muito clara a essência de Deus. Quem é Deus? Deus ele é bondoso, Deus ele é amoroso. E quando nós nos rendemos a Ele, quando nós permitimos que Ele guie a nossa vida, quando nós permitimos que a vontade dEle seja feita, nos submetemos a Ele, o agir de Deus ele é sobrenatural. O agir de Deus ele é muito maior do que nós podemos pensar ou imaginar. Então, quando a Bíblia nos fala a respeito de Deus, ela vai nos mostrar um Deus que é bondoso, um Deus amoroso. Talvez muitos aqui não tiveram a referência de um pai ou de uma mãe que de fato cuidaram de você. Talvez a sua referência não é boa. Mas se você permitir que Deus ele mude essa referência no seu coração, na sua mente, você vai experimentar um Deus muito próximo, um Deus muito cuidadoso, assim como nós ouvimos nesse texto. Depois que Paulo nos mostra quem é Deus, Paulo nos mostra o que Ele fez, o que Deus fez. No versículo o texto diz: Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quem éramos, quem é Deus e o que Ele fez. Ele nos
salvou. E a palavra salvar, ela implica várias coisas. Salvar da condenação. A palavra salvar significa curar, significa libertar. É uma palavra que envolve uma transformação muito grande nas nossas vidas. E Ele nos salvou. E o texto diz: pelo seu lavar regenerador e renovador do seu Espírito, por meio de Jesus Cristo. Ele continua dizendo: a nossa fé em Jesus Cristo, ela significa um lavar renovador e regenerador do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, se você compreende, se você entende quem é Deus, se você de alguma forma percebe o amor, a bondade dele, e você se rende a Ele, e você crê em Jesus, você crê naquele que nós estamos celebrando, que veio ao mundo, você vai experimentar a salvação. E essa salvação significa uma transformação total, genuína e profunda na sua vida. Muitos aqui na EMAV compartilham dessa história. Muitos experimentaram essa transformação. E nós estamos aqui hoje porque muitos experimentaram a salvação vinda da parte de Deus. Então, o que Ele fez? Ele nos salvou. O texto depois disso não diz apenas o que Ele fez, mas diz também quem nós somos agora, quem nós somos após sermos salvos. O texto continua no versículo 7. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Nós somos agora filhos de Deus. Nós fomos agora justificados pela graça de Deus. O texto que foi lido, que nós fomos justificados não pelas nossas obras, não por aquilo que nós fazemos, mas simplesmente porque existe um Pai bondoso, um Pai amoroso, que se importa com você, que se preocupa com você, e que por meio de Jesus Cristo fez com que fosse possível novamente a nossa reconciliação com Ele, a nossa restauração com o Pai. E nós fomos justificados, ou seja, Deus nos tornou justos. Se você crê em Jesus, se Ele habita na sua vida pelo seu Espírito, você pode dizer: eu sou justo, não pelo que eu faço, não pelo que eu já fiz, não pelas minhas obras, mas porque Cristo é a justiça e porque Ele habita em mim. Então a salvação não é por mérito nosso, não é por meritocracia, é simplesmente porque Deus, por causa do amor dele, Ele decidiu vir a nós, Ele decidiu se aproximar de nós, para que nós pudéssemos ser justificados. E o texto diz também: nos tornemos seus herdeiros. Se você é filho de Deus, você é herdeiro. Significa que esse Pai que te ama, Ele vai partilhar de quem Ele é. Ele vai partilhar da sua natureza com você. Se Deus é amor, Ele vai compartilhar dessa natureza com você, e você poderá amar incondicionalmente. Se Deus é bondoso, Ele vai compartilhar dessa natureza com você, e você é bondoso porque o teu Pai é bondoso. Por isso que o tema desse Natal é porque Ele me ama, e nós servimos porque nós fomos amados. Nós amamos porque Deus nos amou. Nós abençoamos porque nós já fomos abençoados por Deus. Nós nos importamos com pessoas porque Deus, Ele se importou conosco e continua se importando conosco. Nós nos tornamos herdeiros da natureza de Deus, da essência de Deus, e nós podemos viver isso esperando a vida eterna. Depois que nós entendemos quem nós somos, o que nós fazemos, Paulo escreve no texto e diz assim: para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Se você entende quem você é como filho de Deus, você vai praticar boas obras.
você vai abençoar vidas, você vai se envolver com pessoas, você vai se envolver com a comunidade, você vai se envolver com a cidade, você vai utilizar tudo aquilo que está nas suas mãos, todos os recursos que você tem, dons, talentos, habilidades, recursos financeiros, você vai usar para quê? Para abençoar vidas, para abençoar a comunidade, para abençoar a sua vizinhança, para abençoar a sua empresa, os que trabalham com você, os seus colegas de trabalho. Você vai praticar boas obras, porque você crê em Deus, porque você experimentou do amor dEle, porque você experimentou do cuidado dEle. Interessante que algumas pesquisas, elas têm mostrado, elas têm apontado uma coisa muito interessante. Pessoas que sofrem de depressão, pessoas que sofrem de ansiedade, quanto mais elas servirem ao próximo, mais chance elas terão de serem curadas, de serem restauradas. Nós fomos criados para viver em comunidade, nós fomos criados por Deus para servir pessoas, para abençoar o próximo. Quando nós o fazemos, nós crescemos. Quando nós fazemos isso, nós experimentamos desse amor, desse cuidado de Deus. Então nós praticamos boas obras. O que preciso fazer para mudar a minha história? O que preciso fazer para que a minha história, a sua história, seja uma história de sucesso? Quando nós olhamos para a manjedoura, quando nós olhamos para a encarnação de Cristo, para a vinda de Cristo, nós vemos que essa história, ela começa de uma forma muito simples. Ela começa num estábulo, num curral, ela começa numa manjedoura, aparentemente sem muita importância. Mas essa vinda, essa manifestação de Cristo de forma tão simples, começa a se desenvolver, começa a crescer, a ter uma história muito bonita, uma história muito grande. Eu creio que uma história de sucesso, ela começa de uma forma muito simples. Uma história de sucesso, ela começa com a nossa fé. Ela começa quando nós, de forma muito simples, nós cremos que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E nós confessamos com a nossa boca a esse Jesus. Nós declaramos a esse Jesus como Senhor e salvação. Começa com a nossa fé em Jesus. Vocês estão vendo na tela uma oração muito simples que pode ser o início de uma nova história. Pode ser o início de um novo momento na sua vida. Pode ser um momento de recomeçar, pode ser um momento de reconciliar, de refazer a sua história com Deus. Eu quero ler essa oração, depois eu quero fazer um desafio. A oração diz assim: querido Deus, reconheço que o Senhor é bom e amoroso. Reconheço que preciso ser transformado no meu interior. Eu creio que Jesus é o caminho para a salvação e entrego minha vida a Ti, para que o Senhor transforme, cure, liberte e restaure completamente a minha vida. Feche os seus olhos, por gentileza, sentados mesmos. Talvez você se identifique com a salvação. Talvez você diga: hoje é o momento de reconciliar, é o momento de reconectar, é o momento de tomar uma decisão, de me posicionar diante de Deus. E talvez você queira fazer comigo essa oração. Eu quero orar novamente essa oração. Eu vou pedir aqueles que sentem no coração que repitam comigo, que orem comigo essa oração. Você pode orar em voz alta, você pode orar em silêncio, mas ore comigo e diga assim: querido Deus, reconheço que o Senhor é bom e amoroso. Reconheço que preciso ser transformado em meu interior. Eu creio que Jesus é o caminho para a salvação e entrego minha vida a Ti, para que o Senhor transforme,
cure, liberte e restaure completamente a minha vida. Talvez foi a primeira vez que você fez essa oração. Essa é uma oração simples de entrega. Uma oração simples que pode mudar a sua história e tornar a sua história uma história de sucesso aos olhos espirituais, aos olhos de Deus. Se você entende a sua identidade, se você entende que você é filho de Deus por causa da sua fé em Jesus, e você começa a viver a partir dessa identidade, a sua história é uma história de sucesso. Talvez a tua história nesse mundo não seja tão boa assim. Talvez ela não seja de um sucesso aos olhos do mundo, mas ela pode ser um sucesso espiritual, se você experimentar essa identidade e vivê-la a partir disso. Se você fez hoje essa oração pela primeira vez, depois que nós terminarmos o culto, nós vamos ter pessoas aqui na frente que vão estar disponíveis. Vem até aqui à frente para que nós possamos orar com você, conhecer você, abençoar a sua vida. Nós vamos dar oportunidade também para todos aqueles que querem receber uma oração, vão poder estar aqui à frente também. Nós temos prazer e privilégio de podermos orar, abençoar e honrar a vida de vocês. Nós vamos ainda cantar, nós temos mais algumas músicas, depois eu quero finalizar. Eu só vou pedir às crianças que estão aqui na frente, nós vamos precisar daqui a pouco desse espaço, então elas podem sentar por gentileza com os seus pais, ou ali onde elas estão bem acomodadas. Daqui a pouco nós vamos utilizar esse espaço aqui. Feche os seus olhos mais uma vez, eu quero orar com você. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós éramos pessoas que não tínhamos entendimento dessa verdade tão simples, tão crucial, tão profunda. Nós te louvamos por causa da tua palavra, nós te louvamos porque o Senhor se revela a nós pelo teu Espírito por meio da tua palavra. Nós reconhecemos hoje, Pai, que a vinda do teu Filho Jesus, ela veio para esse propósito. O Senhor amou o mundo, o Senhor amou a cada um de nós, por isso que o Senhor entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não se perca, mas tenha vida eterna. Obrigado, Pai, pela vida de cada um que está aqui nessa noite. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor por cada um aqui, Pai. Continua pelo teu Espírito, falando nos corações, ministrando essas vidas aqui presentes, Pai. Que o teu amor seja experimentado, Pai, de uma forma prática, real e única aqui nesse lugar, nessa noite, Pai. Que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado. Amém.